Eu sou a Rosana e tudo começou dia 3 de agosto de 2008. Foi a primeira vez que eu pisei na igreja. Já começa a dar vontade de chorar, assim não pode. Nós estamos muito chorões. Eu acredito que sim. Bom, na realidade é aquilo. Naquele momento foi o que marcou a minha história, tenho certeza. Porque eu vinha de um processo muito difícil. Eu tinha um problema de saúde que era decorrente de uma série de coisas. Então, lá atrás, meu pai tinha na família dele uma situação assim, todo mundo do sexo masculino morria de problemas coronários, especificamente, né, o infarto do miocárdio agudo. Então, desde o meu tátara até então, o meu pai foram mortos pela mesma doença. Do lado da minha mãe, a depressão, que inclusive a minha avó, por parte de mãe, ela se suicidou quando minha mãe tinha 11 anos de idade. E depois, na vida da minha mãe, das minhas tias, a depressão tomou conta e, graças a Deus, ninguém chegou ao ponto do suicídio. Mas eram coisas corriqueiras na família. E assim nós fomos crescendo. Em casa nós somos 4 mulheres. Todo mundo depressivo. Todo mundo depressivo. Uma coisa horrorosa. E começou a ficar uma coisa corriqueira, corriqueira. Normal. Minha mãe, em todas as gravidezes, teve depressão. Uma coisa assim terrível. E isso vai se estendendo, não adianta. E uma coisa que eu aprendi nesse ministério, né? Se estava ruim, pode ficar pior. Porque somou tudo isso na minha vida. Eu não tinha ideia do peso que isso tinha. Mas veio para mim. Nós tínhamos uma religião. Minha mãe levou todas as 4 para a igreja, assim, desde muito pequenininha. Nós não éramos evangélicas, mas nós tínhamos lá os nossos rituais de ir à igreja todo domingo, né? Às segundas-feiras participando das missas, aquela coisa toda, mas todo mundo lá. Mas uma fé morta, que não trazia resultado, que não mudava a vida da minha mãe, não mudava a vida do meu pai, ainda para contribuir. Ele tinha do lado da família dele, acho que era um irmão dele, não me lembro mais se eram 1 ou 2 irmãos, que tinha um terreiro de macumba. Eu achava aquilo o fim, porque a gente já tinha uma ideia do que era viver em Cristo Jesus, da nossa forma, mas tinha. Isso tudo somou para que um dia, então, aquilo começasse a ter os efeitos nos descendentes, e é verdade. E assim foi. Cresci, trabalhei, estudei, até então parecia tudo tão calmo, tão tranquilo. Me casei com 18 anos, direitinho. Meu pai era muito rigoroso, aquela insistência, namorou, casou, e comigo foi assim também. E aí, passado 4 anos, tive a minha filha Suelen, e aí veio a traição, que me parece também que era algo que já vinha lá de trás, pelo que me falaram recentemente, eu fiquei sabendo. E eu não tinha estrutura para manter um casamento com uma traição, não tinha base, não tinha espírito, não tinha visão de Deus para nada disso. E eu preferi me separar mesmo. Eu não aceitei e decidi seguir minha vida, eu e minha filha. Isso a minha filha já tinha 9 meses de idade, mais ou menos. Nossa. Foi muito cedo. E eu decidi que eu ia assumir isso tudo. E vem aquela carga, né? Minha mãe, religiosa, imagina, vai se perder no mundo. E eu nunca tive vício de ficar... fumei. Não vou dizer que não, mas por pouco tempo. Beber quando ia a alguma festa, alguma coisa, mas fazia isso porque era bonitinho para todo mundo, mas para mim não servia de nada. Então eu não tinha uma índole má. Por isso que eu imagino assim, já não tinha dentro de mim essa coisa que o mundo tem. Tinha algo diferente, mas eu não sabia o que era e não sabia trabalhar isso. E eu buscava, intensamente buscava. E assim foi indo. Fui muito bem sucedida na profissão, mas tudo aquilo que eu temia me aconteceu. No auge da profissão, estava lá num bom escritório, arrebentando de trabalho, aquela coisa toda. E do nada... Você é advogada? Sim, trabalhei 14 anos como advogada. E estava, assim, naquela melhor fase que a gente pode dizer, profissionalmente falando, nossa, uma beleza. Né? Tremendo o negócio. Só que veio realmente tudo aquilo junto de uma vez só. Eu fiquei com um problema de coluna, que se transformou numa hérnia de disco. Eu fiquei com a perna direita adormecida, a perna esquerda com espasmo, a dor era intensa, eu não dormia, eu acordava na madrugada gritando com a minha filha me socorrendo, porque eu não aguentava de dor. Fiquei encurvada,
para poder suportar a dor. Quem já tem problema de coluna sabe como funciona. A primeira coisa que a gente tenta fazer é arrumar uma posição e aquela que ficar melhor, menos dolorida. E para mim foi encurvada. Você vai ficando torta. Comecei a usar bengala para conseguir andar dentro de casa. Então, e assim foi indo. Trabalhava dentro de casa, no computador, não tinha mais condições de ir ao trabalho, os recursos vão diminuindo, a situação vai complicando. Tinha convênio médico? Tinha, mas não me adiantava de nada, porque ninguém sabia o que ia fazer comigo. Porque se fizesse a cirurgia, eu corria risco de ficar mancando. Se não fizesse, eu ia continuar do jeito que estava. Para complicar, o bendito médico me deu um medicamento que era importado, custava uma fortuna, e isso já veio causando uma série de situações financeiras na minha vida. Um tal de Prestige, que era proibido em tudo quanto é lugar, mas no Brasil tinha um jeitinho de fazer chegar. Comecei a tomar aquele medicamento e aí que piorou ainda mais. Passei a ter problema de coração. Virava e mexia, tinha ataque cardíaco. Minha filha tinha que chamar a gente para me socorrer. Quantas vezes ela foi comigo para o hospital, na maca, e eu passando os dados de conta corrente para ela, achando que eu não ia viver. Eu falo, filha, anota aí, porque eu não sei onde está nada em casa, essas alturas do campeonato, então anota onde está tudo, porque eu acho que dessa não vem mais. Não sai. E essa era a sensação que eu tinha de morte mesmo. E eu sabia que ela estava me rondando. Mas tinha algo lá dentro dizendo, me procura, tem um encontro comigo, só que eu não sabia mais o que fazer. Foram 2 anos desse jeito. Não fizeram a cirurgia, não mais porque talvez não tivesse o resultado, mas porque se fizessem eu poderia morrer na mesa por causa de um infarto agudo. Aí, sabendo tudo isso, não vou para lá, não vou para cá, depressão tomando conta. A Suelen lembra, eu tomava medicamento... Com a bengala, encurvada, com um problema sério, hérnia de perna disco. Que não sentia, essa com espasmo. Problema no coração, depressiva, problema financeiro... Sensação de morte. E abandono, porque a senhora sabe que a família, quando a senhora está bem, né, todo mundo ali não tem o espírito, não é de Deus, né? Estava tudo muito bem, todo mundo nos odiando. A Suelen sabe, era café da manhã, à tarde, à noite, tudo na minha casa, uma maravilha. Quando eu fiquei doente, cadê? Era eu e ela. E Deus acima de tudo, porque foi aí então que tudo começou. Então, um dia eu tinha acabado de voltar do hospital de uma internação, péssima, péssima. Aquele dia eu estava com a sensação de que eu não respiraria mais, que eu não ia aguentar mais. Aquele medicamento atacando o coração e eu continuo sentindo a dor do mesmo jeito, é uma coisa horrorosa. Mais uma vez o médico me falou, olha, eu não posso te operar. Se operar, você morre. Mas, doutor, eu estou morrendo em vida. Eu vou ter que deixar, não posso assumir esse risco. E eu não sabia o que fazer mais. E eu cheguei numa dessas internações, tinha passado lá muito mal. Quem já teve algum problema assim sabe mais ou menos o que eu estou falando. Falta ar, falta tudo. E aí eu cheguei em casa, a Suelen falou, mãe, ontem à noite assisti um programa. Não é da nossa igreja, mãe, porque ela sabia que eu era, né, aquela coisa de ser fiel, né? Eu sempre fui muito assim, essa coisa, se eu sou, e ponto final. Mãe, fiel àquela religião. Isso, e ela fala, mãe, não é da nossa igreja, não é da nossa fé. Mas, mãe, assiste. Eu falei para a filha, do jeito que eu estou, que vier, eu estou topando. Estou aceitando qualquer coisa já. Prepara tudo aí, isso. Aí nós ligamos o canal, era 00:30, começou o programa, a senhora entra no ar e diz assim, começa o programa tal, mas o que você está fazendo aí? Levante-se desse lugar. Lembro até hoje. E aquilo parece que foi um sacudir mesmo. Aquilo mexeu comigo, ela chorava, eu chorava do outro lado. Mãe, é com você. Eu sei, filha, mas o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer? E a senhora falava, vá ao templo, venha buscar Deus. E tudo bem, terminou aquela noite, mal dormia. Eu falei, isso a gente tem que ir nessa igreja. E, ai, graças a Deus, mãe, que você vai fazer alguma coisa, porque ela já não aguentava mais, ela não aguentava mais. Só que demorou 2 finais de semana, porque eu não conseguia realmente sair de lá. E nós não contamos para ninguém. Se eu falasse que eu ia para uma igreja, para um ministério, para uma igreja evangélica, a minha família ia criar todas, não ajudaram, mas atrapalhariam muito. E nós preparamos tudo durante 2 semanas. Mãe, vamos hoje? Vamos. Não aguentava. Senhor, eu não consigo sair da cama. E nós tínhamos orado com a água e tudo. Então, eu continuei bebendo aquela água na garrafa que ela colocou lá, e orando e clamando a Deus. Senhor, se é o Senhor que está me chamando, o Senhor tem que criar um meio para eu ir. Eu não tenho, se eu não, eu vou morrer. Eu já estava morrendo. Eu estava quase uma morta viva.
E aí nós conseguimos ir no dia 3 de agosto. E, surpreendentemente, chegamos lá, igreja lotada, mas ainda sobrou um lugarzinho embaixo da laje. E era um dia de Santa Ceia. E aí a senhora falou no altar, se você que está aí, tem algo acontecendo com você, peça perdão agora para Deus, fala com Ele. E não deixe tocar na ceia, aproveite esse momento. E aquilo foi tomando conta de mim, eu nem sabia o que era Santa Ceia, numa igreja evangélica, a senhora sabe o que eu estou falando. Mas eu tomei posse daquilo com tanta força e eu participei da ceia. Eu coloquei toda a minha força. Eu não conseguia sentar, não conseguia ficar de pé, chorava o tempo todo de dor. A Suelen desesperada, mas eu falei, filha, eu vou conseguir, nós vamos conseguir. Terminei de assistir o culto, tinha tocado na ceia e algo estranho aconteceu. Eu senti meu joelho da perna direita, que estava adormecido. E eu sentindo o joelho, falei, Suelen, está acontecendo um negócio aqui, porque a minha perna não sentia nada, está acontecendo um negócio aqui. Eu saí de lá com a bengala, mas eu senti o meu joelho, e aquilo para mim já foi o sinal de Deus. Aquele dia foi o dia que eu nasci de novo. Aquele dia eu voltei à vida, que eu passei a acreditar que aquilo não era o fim, era o começo, não ia terminar assim. E nós saímos de lá, e Pispa, demorava 2h30 de condução para a gente chegar. Nós íamos de ônibus e metrô nessas condições que eu estou falando. Mas Deus honrou cada passo que eu dei. Porque em uma semana, nós saímos do culto, no domingo nós passamos no asilo de idosos. Eu falei, olha, eu vou dar essa bengala para um velho, eu não aceito mais isso. Nós descemos do ano, ela falou, mãe, deixa que eu levo. Não, eu vou junto, faço questão de trocar isso lá, porque eu vou sair andando. E a minha Com quantos anos você estava já andando com bengala? Uns 2 anos e meio. Já não, mas quantos anos de idade? Ai, Bispa. Aí, não é que eu não queira revelar, é porque eu não lembro mesmo. Mas tipo 40 anos, 30 aqui, e poucos? Não, eu entrei em 2010, começamos em 2010, nós entramos. Nós estamos em 2014. Eu estou com 48, então dá 4, 5 anos, a uns 42, 43 anos. Quer dizer, muito nova, já se sentindo uma senhora capenga já. E o pior, a vergonha, a humilhação, Bispo. Caquética. Porque todo mundo que chegava em casa, ia lá visitar, nem voltava mais. Ai, que horror, nossa. Mas você tem que aceitar. É a vontade de Deus, você tem que aceitar. Era o que eu ouvia. E eu falava, não, eu não posso aceitar. E foi a Suelen, né, que me carregou para cima e para baixo. Então, eu creio assim, que Deus tinha um trabalhar, porque ela também tinha várias coisas, depois ela vai contar, para que Deus fosse restaurando na vida dela. Mas aquele dia, dia 3 de agosto, eu não esqueço. Sua vida mudou, Rosana? Totalmente. Você foi curada? Coluna, coração, depressão, tudo? Nunca mais tive mais esses siricuticos de faltar ar, de sentir dor no peito, de nada. Passou Acabou. Tudo. Deus foi curando e foi trabalhando. E Ele foi trabalhando em todas as áreas, como a gente tem ouvido. A nossa família hoje, nós somos o Moisés da nossa casa. O povo obstinado, teimoso, né, desobediente, corre, quando aperta, corre para a gente, pedindo oração, pedindo ajuda. Né? As pessoas que não acreditavam nisso tudo que nós estávamos vivendo, hoje vêm. Quando eu tenho a oportunidade de ir para São Paulo, quando eu encontro alguém, as pessoas falam, não pode ser você. Não é você, sou eu. Lavada, remida, curada, sarada. Né? Ajudando vidas. Ajudando. E aí nós fomos para a obra, entramos em março de 2010, internas. A nossa vida foi sendo transformada dia a dia. Mas uma coisa que eu não esqueço foi que no dia em que nós fomos para ver como o ranço da velha fé atrapalha a nossa história, eu decidi que eu ia me batizar, porque eu tinha certeza que na hora que eu passasse pelas águas, isso tudo desapareceria. E foi realmente assim. 2 meses depois, que nós, de agosto, setembro, outubro, início de novembro, né, filha? Eu resolvi que eu ia me batizar. E todo aquele cuidado, a Sueli, ai, mãe, pelo amor de Deus, aquela coisa toda, e tinha que subir para chegar na piscina. Mas eu fiquei, vou ou não vou? Ai, se a minha mãe souber. Ah, mas o que as minhas irmãs vão falar? A senhora vê como as coisas vão funcionando, o medo. O que o pessoal da igreja lá daquela encontrar? O que vai falar de mim? Inexplicavelmente, eu caí sentada dentro da água, Jesus me empurrou lá para dentro, saí nova criatura, saí sarada e as coisas foram mudando, estamos na obra. Hoje eu tenho a oportunidade de falar disso, a gente chora de emoção porque a gente percebe como Deus nos tira do pó.
Como Deus restaura a nossa vida nesse ministério. E eu lembro exatamente tudo que a senhora falou naquela noite que eu assisti o programa e eu sabia que era o próprio Deus ali, usando a senhora para me tirar do fundo do poço. E foi o que aconteceu. Eu louvo e bendigo a Deus todos os dias por isso. Eu agradeço pela vida da senhora na nossa vida. Porque se não tivesse sido esse programa, eu tenho certeza, eu não estaria mais aqui. Ou estaria, mas nessas condições, né? Anos e anos encurvada dentro de um lugar. Né? Eu bendigo a Deus por tudo isso e pela vida da senhora, pelo ministério e de todas as pessoas que nesse processo de estar aqui no ministério eu fui conhecendo pessoas que me auxiliaram, me orientaram, pessoas que eu jamais posso esquecer na minha vida, pessoas que me levantaram de todas as maneiras. Amém. Do dia que nós chegamos no ministério até hoje, são pessoas que estão presentes na nossa vida, com orientação, com alegria de saber que estamos firmes. E isso para nós também é importante, porque querendo ou não, é a nossa família. Não fomos nós que escolhemos, Deus nos colocou aqui. Então, é aquilo que eu falo, é muito maior do que ser família, além daquilo que imaginávamos. Né? E Deus tem feito grandes coisas. Hoje eu tenho a oportunidade de pregar a palavra, tenho a oportunidade de... E aquilo que a senhora fala é verdade. O que nós passamos para as pessoas não é uma comida requentada. Requentada. A senhora recebe de Deus, transmite, nós vamos lá e passamos de primeira para este povo. Né? A senhora fala, a nossa comida é uma comida de chefe. É uma comida, não é requentada, é requintada. Requintada. Não tem igual. E todos nós, no ministério, independentemente do tempo que estamos dentro da igreja, creio eu que todo mundo vai concordar comigo. Todas as vezes que nós sentamos para assistir o programa da senhora e ouvimos a vinheta, a gente já sabe que já vem coisa para sacudir, para mudar, para encher a nossa boca de alegria. E assim tem sido. Eu agradeço muito ao ministério, agradeço muito à senhora, que sem a senhora saber, a senhora estava me tirando lá do fundo do poço. Amém. Obrigada, Jesus. Eu agradeço a Deus. Obrigada, bispo. Obrigada, Rosana.